Foi manipulando dados que empresas como Google e Facebook se transformaram em verdadeiras máquinas de fazer dinheiro mundo afora. Cresceram tanto que até alteraram o modo como todos nós vivemos. Agora você vai entender melhor porque os dados são considerados a mercadoria mais valiosa do século XXI e por que tantos países estão criando leis para tentar regular a maneira como eles são tratados. Cada pessoa é única. Cada uma tem gostos pessoais, número de RG, de telefone, da conta bancária, contatos de amigos, conversas particulares, cadastros em sites e informações que dizem que você é você. Na era digital, tudo isso foi convertido em números, ou seja, nós fomos convertidos em vários zeros e uns que podem ser compreendidos pelos computadores. Isso tudo são os seus dados. E eles se transformaram numa das mercadorias mais valiosas do planeta, capazes de criar e sustentar empresas gigantescas como Google, Facebook e Amazon, apenas para citar algumas. Nas décadas de 40, 50, 60, até recentemente, antes do computador se tornar aí acessível para todo mundo, em quase todas as casas nós encontrávamos aquelas listas amarelas. Naquelas listas, elas tinham o nome, o telefone, o endereço de praticamente toda a população de São Paulo. E ninguém se sentia invadido por isso. Por que será que agora nós estamos sentindo? Porque a tecnologia ela veio para potencializar o uso da informação. Então ela pegou aquela informação que tinha uma certa dificuldade de sua utilização e potencializou, se tornando muito mais rápido. E isso faz com que as pessoas se sintam incomodadas, invadidas. Se a gente pode entender o uso dos dados pessoais como uma nova forma de capitalismo, o maior problema é quando esse uso é feito sem o seu consentimento. E pior, quando seus dados são usados para manipular o jeito que você pensa. É difícil de aceitar, mas pode acreditar. Tem gente que se especializou em técnicas que influenciam suas opiniões, o seu jeito de ver o mundo. Tudo é bastante sutil e vai muito além de simplesmente ficar mostrando aquele banner de viagem o tempo todo só porque você visitou um site de turismo. O grau de sofisticação dessa manipulação das nossas opiniões ficou mais claro 3 anos atrás. Em 2016, a Cambridge Analytica, uma empresa inglesa de análise de dados, trabalhou na campanha do atual presidente Donald Trump. E ela fez isso coletando milhares de dados de usuários do Facebook. A partir de uma base de usuários, eles conseguiram traçar o perfil psicológico de todos os cidadãos do país. É bom lembrar que estamos falando de mais de 300 milhões de pessoas. Do ponto de vista tecnológico, um feito admirável. O problema é que, com essas informações em mãos, o sistema foi usado para influenciar as escolhas dos eleitores. Num trabalho super meticuloso e preciso, os eleitores começaram a ser manipulados por meio de posts nas redes sociais. E não ache que você pode estar imune a essa influência. Basta lembrar da última conversa que você teve com seus amigos. A chance de que algum deles tenha tocado em algum assunto visto nas redes sociais é de quase 100%. Assim, aos poucos, esse novo tipo de engenharia consegue direcionar grupos gigantescos de pessoas para um lado ou para o outro, sempre obedecendo quem paga mais. A preocupação com esse problema tem levado governos a discutir leis que digam o que as empresas podem e o que não podem fazer com seus dados. A Europa saiu na frente ao criar sua lei para proteger os dados dos cidadãos. Aqui no Brasil, a discussão é recente. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi sancionada em julho deste ano. A Europa fez pressão no Brasil, por isso que o Brasil aprovou essa lei. Nós estávamos discutindo essa lei no Congresso desde 2010. E, de repente, em 2 anos, quando a GDPR, a lei europeia, entrou em vigor em 2018, quando ela foi feita em 2016, começou uma pressão no Brasil para que o Brasil se adequasse. Por quê? Porque Chile tinha legislação, Argentina tinha legislação, Uruguai tinha legislação, e o Brasil, que é o líder da América do Sul, não tinha. Então, para nós não perdermos a oportunidade de negócios. Por quê? Porque a Europa, por exemplo, na lei dela, e aí o Brasil fez isso na lei também, diz que se você não tiver um sistema de proteção de dados que garanta o mínimo de proteção para os dados europeus, você não pode trabalhar na Europa. Você não pode
ter os dados europeus. Imagina o mercado que o Brasil ia perder com isso. Agora, com a lei, a ideia é de que qualquer um possa solicitar às empresas quais dos seus dados estão armazenados e até pedir que eles sejam excluídos. Aliás, toda a história da Cambridge Analytica só foi desvendada porque um professor de Nova York não aceitava não ter controle sobre seus dados. A história de como ele foi à justiça por seus direitos está contada no ótimo documentário The Great Hack, da Netflix. A lei brasileira estabelece regras claras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. E as multas são pesadas, chegam até 50 milhões de reais. Quem ficará responsável por fiscalizar e multar as empresas e órgãos irregulares será uma agência reguladora criada pelo governo federal. Porém, ela ainda não saiu do papel. A lei entrará em vigor em agosto de 2020. Todo o mercado que usa dados de alguma forma terá que se adequar à nova realidade. Isso inclui empresas, ONGs, órgãos públicos, igrejas e até quem obtém dados de uma maneira offline, anotadas em um caderno, por exemplo. Claro que o efeito da lei chega primeiro em grandes companhias que lidam diariamente com muitas informações de muita gente. Mas a maior parte das companhias não está pronta para esse novo cenário. Segundo uma pesquisa realizada pela Serasa Experian, cerca de 85% das empresas brasileiras não se sentem prontas para atender às novas regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Faltando um ano para a lei entrar em vigor, essa empresa que presta serviço de e-commerce para grandes indústrias vem se preparando. Com 8 anos de mercado, ela lida com dados de 20 milhões de consumidores. Para fazer todas as modificações internas exigidas pela LGPD, a empresa vai precisar gastar R$1,5 milhão de reais. Identificamos um comitê, contratamos a consultoria, fizemos a identificação de gaps, que é uma entrevista com todas as áreas da empresa para poder entender o que a gente tinha. Identificamos esses 40% de gap e agora a gente está no momento de... Já temos um gerente de projeto, já estamos em desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia, a gente imagina que a gente leve de 4 a 6 meses para poder adaptar, né? Que esse é o mais complexo por ser estrutural de uma coisa que já existia há 8 anos. E depois tem os outros passos, que é a cultura. A tecnologia específica, neste caso, é a criação de mecanismos que ofereçam ao usuário o acesso a seus dados de uma maneira simples e que ele possa pedir a exclusão deles e, ainda se quiser, conseguir uma prova ou extrato contendo todas as suas informações em apenas um clique. Como é um trabalho complexo, está surgindo até um profissional que será a ponte entre a agência reguladora e as empresas, o DPO, o Data Protect Officer, ou, em português, o encarregado de proteção de dados. A lei exige a presença desse profissional dependendo do tamanho e finalidade da empresa. Entender como nossos dados são usados e manipulados não é fácil. Empresas como o Google têm milhares de PhDs contratados apenas para lidar com isso. A nós, usuários comuns, resta a conscientização. Fique atento aos termos de uso de sites, redes sociais e aplicativos. Se alguém pedir para ter acesso a seus documentos só porque você quer votar na foto de cachorrinho mais bonito, não aceite. Você não precisa oferecer seus dados de graça. E talvez mais importante que isso, toda vez que algum amigo compartilhar uma notícia polêmica nas redes sociais, desconfie. Pesquise em fontes reconhecidamente sérias antes de acreditar. Seu amigo talvez até nem tenha a intenção, mas sem saber, ele já pode ter se tornado um elo na corrente de manipulação digital.